Bom dia, querido, tudo bom? 17º dia dos 40 dias de jejum e oração, um tempo muito precioso. Deus tem tocado na nossa alma, no nosso espírito e tem sido um tempo de cura. A gente começou a falar nessa semana sobre os inimigos, né? Que a gente adquire quando a gente entrega a vida para Jesus. E eu quero hoje falar de uma fortaleza que é muito sutil, mas que causa um dano terrível para o nosso cristianismo. É a fortaleza do orgulho. Isso mesmo, o orgulho. E é interessante quando a gente pensa nessa fortaleza, o mal que ela causa, né? A Bíblia fala lá em Provérbios que o orgulho precede a causa. Deixa eu ver o endereço aqui certinho. É Provérbios 16:18. O orgulho precede a queda. E não foi exatamente isso que aconteceu com Satanás, com Lúcifer, que era um anjo de luz, o segundo depois de Deus. Ele não deixou o orgulho entrar no seu coração e ele não começou a achar que era melhor do que Deus e que queria tomar o lugar de Deus. E a consequência disso foi a expulsão dele ali do convívio com o Senhor, né, ali do céu. Então, a gente percebe que o orgulho traz muito prejuízo e Jesus tratou muito disso enquanto estava aqui no seu ministério, enquanto estava aqui na terra, né, ensinando para as pessoas. Ele não deixou essa parte do orgulho de fora, ele tratou isso de uma maneira muito veemente. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo 18, deixa eu ver a referência aqui, verso 9 até o 14, a gente vai ver a história daqueles dois homens que foram ao templo orar. Um deles era um fariseu e o outro um publicano. E o publicano era uma pessoa rejeitada, odiada pelo povo judeu, porque ele era um cobrador de impostos. O publicano, o fariseu, ele começa a orar ao Senhor se comparando com os outros, inclusive com o publicano. Ele fala assim: Senhor, eu te agradeço, sabe? Porque eu não sou ladrão, eu não sou mentiroso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu jejuo, eu dou o dízimo de todas as coisas, e eu não sou como esse publicano, né? Mas o publicano, por sua vez, ele nem consegue, ele nem se aproxima tanto do altar, ele nem olha para o céu diante da sua situação e ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Jesus falou: eu vos afirmo que aquele segundo homem, o publicano, ele desceu justificado para sua casa, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Que princípio poderoso. Então, quando a gente fica tentando se esconder atrás do orgulho, né? A gente acha que é melhor que alguém, a gente começa a se comparar. Isso pode ser muito perigoso para a nossa relação com Deus. E sabe por quê? Marcos capítulo 7, verso 20 em diante, a gente vai ver que Jesus está ensinando que o que contamina o homem é o que sai de dentro do coração. E ele fala que uma dessas coisas que contaminam o homem é justamente o orgulho. Jesus estava ali numa festa, né? Num almoço, alguma coisa desse tipo, os fariseus perceberam que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Então eles vão para cima de Jesus, criticá-lo e perguntar por que aquilo acontecia. E Jesus ensina que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai pela sua boca. E ele fala que é do coração que procede o adultério, a fofoca, né, o roubo, a mentira, né, inclusive o orgulho. Então, o orgulho ele está no DNA que nós herdamos do Adão, e ele precisa ser combatido. Sem falar que o orgulho também é uma maneira da gente declarar a independência de Deus. Não tem como você ser orgulhoso e dizer que é um seguidor de Jesus, que se sujeita ao Senhor. Então é importante prestar atenção na vida que você leva,
e na maneira como você age para entender, para perceber se você está sendo orgulhoso ou não. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E esse mesmo texto também é citado lá em Tiago 4,6. E eu gosto muito quando esses princípios se repetem na Bíblia. Deus está mostrando que eles são muito importantes. Então, Deus não consegue, né, dialogar, andar junto com quem acredita que não precisa dele. É importante que a pessoa que se relacione com Deus enxergue que precisa depender dele e deixe ele então conduzir a sua vida. Agora, uma coisa bem interessante é o quanto a igreja é orgulhosa. E quando eu estou falando de igreja, estou falando de mim, estou falando de você. Não quero aqui ficar me comparando com ninguém, até porque a gente já viu que essa coisa de se comparar, ela só traz mais orgulho. Mas tem um texto lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15, que fala justamente de uma igreja orgulhosa que precisava se arrepender dos seus pecados. Olha só, quando Deus manda um recadinho, peraí, vamos lá. Deus manda um recadinho para a igreja de Laodiceia. É isso mesmo. Olha só, eu quero ler esse texto, depois eu quero finalizar com mais um texto de Romanos 12:3. Bastante texto, mas é um tema muito abordado na palavra de Deus. Apocalipse 3:15. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, olha aqui que vem o orgulho da igreja. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, olha só o orgulho aqui, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha só que interessante como Deus trata aquela igreja que era muito rica, achava que não precisava mais de Deus, agora é só assinar o cheque, está tudo certo. Deus está falando, vou te dar um conselho, vem comprar ouro de mim, vem comprar o colírio, vem comprar vestimentas comigo. E por fim aqui, para a gente terminar o nosso devocional de hoje, que é muito legal, Romanos 12:3. Não sei se você um dia já leu esses textos, mas eles são muito legais. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não fica se achando, não fica pensando que você é mais do que você realmente é. Seja coerente, equilibrado, né? O que Deus mudou, glória ao nome do Senhor. Dá sempre a honra e a glória para Ele. Mas não deixe o orgulho encher o teu coração, porque isso começa então, inicia o processo de queda e afastamento. Muitas pessoas não vão na igreja, elas acreditam que elas não precisam ir na igreja. Eu estou bem com Deus, mas não estou bem com a igreja. E isso é uma grande mentira. Isso é um sinal de orgulho. Né? Se você não está bem com Deus, você não está bem com a igreja. Se você não está bem com a igreja, você não está bem com Deus. Ore ao Senhor. Pergunte para Ele se você tem sido orgulhoso nas suas atitudes. Peça para Ele falar ao teu coração e deixa Deus ministrar na tua vida. Não permita que o orgulho tome conta ou te motive, né, nas tuas decisões, mas que você se humilhe diante do Senhor e você viva a vida em abundância que Ele tem para você.
Deus te abençoe. Bom devocional.